Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Mais uma vez, vemos no início dessa passagem Jesus priorizando o ensino das Sagradas Escrituras e curando os doentes novamente na cidade de Cafarnaum. Em primeiro lugar, chama sua atenção de que nenhuma outra cidade da Palestina parece haver usufruído tanto da presença de Jesus durante seu ministério terreno quanto Cafarnaum. Foi para lá que Jesus se mudou ao deixar Nazaré, Mateus 4, verso 13. Essa foi a localidade na qual muitos de seus milagres foram realizados e muitos de seus sermões foram pregados. Entretanto, nada do que Jesus disse ou fez parece ter surtido qualquer efeito no coração daquele povo. Eles costumavam juntar-se em multidão para ouvi-lo e, conforme vemos neste texto em Marcos, eram tantas pessoas do lado de fora da casa quanto do lado de dentro que os amigos daquele paralítico não tiveram acesso a Jesus pela porta da frente daquela residência. Os cidadãos dessa cidade ficavam maravilhados diante das poderosas obras de Jesus, a ponto de dizerem no versículo 12, nunca vimos nada igual, mas apesar disso tudo não se converteram. Assim, receberam de nosso Senhor uma das mais graves condenações já proferida quanto a qualquer outra localidade, com exceção de Jerusalém. Mateus 11, verso 23 e 24. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Convém atentarmos bem a esse incidente que envolveu Cafarnaum nas palavras do próprio Cristo. Todos nós tendemos a supor que nada mais se faz necessário para que as almas se convertam do que uma poderosa pregação do Evangelho. Supomos também que se o Evangelho for anunciado em qualquer lugar, todos deverão crer, mas nos esquecemos do grande poder da incredulidade, da profundeza, da inimizade do homem contra Deus. Esquecemos que os habitantes de Cafarnaum ouviram a mais infalível pregação do maior dos pregadores e viram a mensagem deste pregador confirmada mediante os mais surpreendentes milagres. Mas, mesmo assim, permaneceram mortos em seus delitos e pecados. Se não fosse pela graça irresistível de Deus em quebrar a resistência do pecado em nós, ninguém seria salvo por si mesmo. Um comentarista diz algo a respeito disso de maneira muito bela, abre aspas, precisamos lembrar que o mesmo Evangelho, que é perfume de vida para alguns, é odor de morte para outros, e que as mesmas chamas que amolecem a cera também endurecem a argila. Efetivamente, nenhuma outra coisa parece endurecer tanto o coração dos homens quanto ouvirem regularmente o Evangelho, enquanto preferem deliberadamente servir ao pecado e ao mundo. Fecha aspas. Precisamos ter o cuidado quando lemos uma passagem como essa nas Escrituras e não repetir os mesmos erros desse povo diante de tantos meios e recursos que temos hoje em dia, o acesso que nós temos ao aprendizado desse Evangelho. Precisamos fazer com frequência essa oração. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós e livra-nos da dureza dos nossos corações. Em segundo lugar, vemos o poder de perdoar pecados que o nosso Senhor Jesus Cristo possui. Lemos que nosso Senhor disse àquele paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus proferiu essas palavras com um propósito. Ele conhecia o coração dos escribas ao seu redor, que ao ouvirem essas palavras pensavam que Jesus estava blasfemando, porque apenas Deus pode perdoar pecados. Mas em seguida ele demonstra algo visível quanto a essas palavras, fazendo com que aquele paralítico fosse curado instantaneamente. Quão grande deve ser a autoridade daquele que tem o poder de perdoar pecados. Isso é algo que ninguém mais pode fazer, exceto o Deus encarnado.
Nenhum anjo nos céus, nenhum homem sobre a terra, nenhuma igreja, nenhum ministro de qualquer denominação cristã pode tirar da consciência de um pecador a carga da culpa e dar a este pecador paz com Deus, quebrando a inimizade que o separa do Criador. Ninguém está habilitado a remover os pecados de quem quer que seja. Essa é uma prerrogativa de Deus. E os escribas não estavam errados nesse aspecto, mas erraram em não reconhecerem que diante deles estava o Deus Filho, que tinha recebido essa prerrogativa das mãos do Deus Pai. Jesus Cristo é o sacerdote, aquela pessoa do Antigo Testamento que oferecia os sacrifícios que Deus exigia para perdão dos pecados do povo de Israel. Isso tudo era uma sombra, algo que apontava para o cumprimento da vinda e a obra de Jesus. Pois ele é o nosso sumo sacerdote, que ofereceu não apenas o sacrifício, porque ele mesmo foi o sacrifício definitivo na cruz para perdão dos pecados. Você pode checar isso em Hebreus capítulo 9 e o 10º. E por último lugar, observemos como as aflições podem redundar em grande bênção para a alma de uma pessoa. Somos informados de que um paralítico foi levado à presença de Nosso Senhor em Cafarnaum, a fim de ser curado. Este homem incapaz e totalmente dependente foi transportado em sua maca por 4 bons amigos, os quais o desceram bem no meio do lugar onde Jesus estava pregando, através de um buraco no teto, como já mencionado, devido à grande multidão ao redor daquela casa. Imediatamente o paralítico obteve aquilo que buscava. O médico dos médicos o viu e deu-lhe o alívio imediato, assim como nós já vimos a sogra de Pedro. Mas Jesus foi além. Ele concede uma bênção ainda maior, o perdão dos pecados. Porque do que adiantaria ele ser curado fisicamente, mas condenado eternamente? O homem, imagina comigo, o homem que naquela manhã foi carregado de sua casa, derrotado tanto no corpo como na alma, agora retorna, acredito eu, que correndo alegremente com seus amigos, louvando a Deus pelo caminho de volta à sua vila. Se eu te dissesse que até o fim da vida daquele homem, ele seria grato a Deus por aquela paralisia, você concordaria comigo? Talvez nós somos muito presos a somente um aspecto de qualquer doença que seja, mas olhando para esse texto, olhando para essa situação, sem aquela paralisia, provavelmente aquele homem teria vivido e morrido na ignorância dos seus pecados, sem jamais ter conhecido a Cristo como seu Salvador pessoal. Sem aquela doença, ele talvez tivesse cuidado de suas ovelhas nas verdejantes colinas da Galileia, sem nenhum problema físico, a vida inteira, sem nunca ter sido conduzido a Cristo e nunca ouviria aquelas abençoadas palavras: Filho, os teus pecados estão perdoados. O que parecia uma maldição era uma bênção disfarçada. Este homem poderia dizer com convicção do ditado popular: há males na vida de alguém que realmente vem para bem. E através das enfermidades, muitas pessoas são levadas ao conhecimento da sua maior necessidade, não apenas da cura física, mas da cura de suas almas, aprendendo com isso que são frágeis e necessitados. E como Davi podem dizer no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Encerro a nossa reflexão de hoje mencionando uma frase de uma autora que ainda muito jovem passou a viver em uma cadeira de rodas devido a um acidente que a deixou tetraplégica por mais de 46 anos. Em seu livro intitulado Um Lugar de Cura, Encontrando Deus nos Momentos de Dor, ela disse o seguinte: minha cadeira de rodas foi a chave para que tudo fizesse sentido, especialmente porque o poder de Deus sempre se manifesta melhor nas fraquezas. Então aqui estou eu, feliz,
não por ter sido curada por fora, mas feliz por ter sido curada por dentro, curado de minhas próprias vontades e desejos egocêntricos. Que o Senhor os abençoe.